Olá, gente querida! Hoje é o dia 18 de outubro. A igreja celebra a festa de São Lucas, evangelista. Lucas é autor do Evangelho de Lucas e também do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele era médico de profissão e acompanhou São Paulo em suas viagens missionárias. O seu evangelho dá muito destaque a alguns temas importantes, como a misericórdia, o amor aos pobres, as mulheres, especialmente Maria Santíssima, o Espírito Santo, a temática da oração, a reflexão sobre o perigo das riquezas, a missionariedade e tantos outros temas importantíssimos no Evangelho de Lucas. E eu agradeço a você por sua companhia todos os dias aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson, ou por meio da Rádio Maria, ou por meio dos podcasts. Vamos ao texto. Lucas 10, de 1 a 9. O envio missionário dos 72 discípulos. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto de Lucas, capítulo 10, se insere no grande bloco da subida de Jesus para Jerusalém. Começou em 9, versículo 51, e vai até o capítulo 19, versículo 27. Enquanto Jesus sobe para Jerusalém, enquanto Jesus sobe para a cruz, para a sua morte redentora na Cidade Santa, ele envia discípulos. É bonita a especificação que Lucas dá. Ele os enviou aonde ele próprio deveria ir. Significa que a missão dos discípulos é a mesma missão de Jesus. Nós somos inseridos no Cristo enviado do Pai. Os missionários são inseridos no Cristo missionário de Deus. A missão da igreja é a mesma missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus percebe que a tarefa do anúncio missionário é imensa.
Por isso, ele começa oferecendo a possibilidade de a igreja orar, suplicando mais e mais missionários. A messe é grande, o roçado de Deus é grande, a roça é imensa. Os trabalhadores são poucos. Por isso devemos orar pedindo mais e mais missionários para a messe do Senhor. O clima da missão envolve uma certa tensão. Quando Lucas escreveu o seu evangelho foi no ano 85. Já havia acontecido a perseguição de Nero, na década de 60, e Domiciano já reinava. Domiciano que patrocinará uma grande perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. No ano 81, Domiciano começou a reinar. Portanto, o imperador já era Domiciano, que no início da década de 90 vai realizar aquela grande perseguição da qual surge o livro do Apocalipse. Por isso Jesus diz: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Isto é, o clima é tenso e há um clima de perseguição e de martírio. Jesus então passa a algumas recomendações, algumas orientações de Jesus aos missionários cristãos. E a primeira orientação é: não leveis. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Isto é, confiança absoluta na providência de Deus. Há também uma frase que parece meio estranha: a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Parece até estranho que um missionário que está exatamente pronto para pregar a palavra de Deus não cumprimente ninguém pelo caminho. Faz parte exatamente do processo da pressa escatológica. Anunciar o reino de Deus é a grande meta, é o grande objetivo. Anunciar o reino de Deus é algo urgente. Por isso o missionário deve focar naquilo que é o seu objetivo. Não deve atrapalhar-se, não deve perder tempo. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho significa o missionário não deve gastar o seu tempo com outras missões, mas focar naquela missão que lhe foi confiada. Como disse, a missão do missionário é a mesma missão de Jesus Cristo no mundo. E qual é o conteúdo da missão? Os versículos 5 a 7 nos oferecem a temática central. A primeira grande preocupação do missionário é a proclamação da paz. Isso pode ser dito de outra maneira: a proclamação da boa notícia do reino de Deus. A alegre, esperançosa e alviçareira notícia de que o reino de Deus, a soberania de Deus, o domínio de Deus já está dentro de nós, já está em nós. A isso corresponde a paz messiânica. Quando entrar numa casa, o missionário deve primeiro transmitir e oferecer a paz. Se ali houver um amigo da paz, a paz permanecerá naquela casa. Se não houver, a paz retornará ao missionário. Outra orientação importante de Jesus é que o missionário não escolha casas chiques, nobres, que possam oferecer recompensas, sobretudo dinheiro e outras recompensas materiais. O missionário deve permanecer na casa e comer daquilo que é a família oferecer. Isto é, a simplicidade, o espírito de pobreza, o espírito de desprendimento, o espírito de comunhão com a vida concreta e normal de cada família. É isso que deve caracterizar a atividade missionária. Mas o missionário nunca faz uma carreira solo. Por isso, devem ir 2 a 2. Na tradição bíblica, somente 2 pessoas adultas, especialmente 2 homens,
poderiam ser testemunhas. Então, sempre 2 missionários como testemunhas da grande novidade que Jesus realiza. A missão é oferecida à igreja, a missão é dada à igreja. Por isso é muito importante valorizar o aspecto missionário, mas, sobretudo, levar em conta aquilo que diz o Papa Francisco. A missão não é tanto a missão programática, isto é, a programação de algumas atividades missionárias. A missão é, sobretudo, paradigmática. É um espírito, não é simplesmente um conglomerado de atividades. É um espírito, é um jeito de ser, é uma atitude diante de Deus e diante do mundo. Isto é, quem é missionário tem dentro de si esta alma que nunca cala, que nunca se aquieta. A alma missionária é esse ardor que nos impulsiona para que a missão, na sua dimensão paradigmática, se torne um modelo existencial, se torne um estilo de vida. O texto se conclui com Jesus oferecendo reflexão também sobre as cidades. Se você, missionário, for bem recebido numa cidade, ofereça o melhor do reino. Comer daquilo que oferecerem, curar os doentes e anunciar que o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Quando se é mal recebido, se deve fazer um rito que era muito comum entre os hebreus quando chegavam do estrangeiro. Bater as sandálias, sacudir a poeira, em sinal de protesto, em sinal também de separação, de purificação. Contudo, todos devem saber a mensagem fundamental. O reino de Deus está próximo, isto é, a soberania de Deus, o domínio de Deus, o influxo de Deus sobre nossas vidas. Isso já está próximo, já está dentro de nós. A igreja é por natureza missionária, porque Jesus é o missionário do Pai. Sendo enviado do Pai na força do Espírito, Jesus envia não somente os seus apóstolos no Evangelho de Lucas, mas hoje envia também esse grupo maior. Muito provavelmente, a característica fundamental desse segundo envio é exatamente a abertura universalística, a abertura aos gentios, a abertura aos pagãos. No dia de hoje, celebrando São Lucas, celebrando o Dia dos Médicos, pedindo a Deus que proteja a missão destes profissionais, missão tão importante. Nós vamos também, como igreja, refletir sobre a dimensão missionária que deve ser constitutiva e essencial de toda pastoral, de todo grupo missionário, das forças vivas que atuam em nossa pastoral, em nossa missão. Pastorais, grupos, movimentos e serviços não devem simplesmente cumprir uma tabela de atividades, mas devem, sobretudo, viver este espírito que é uma atitude, um estilo, um jeito de ser. Que a igreja seja ela toda missionária do Pai, assim como Jesus nos envia. Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.